Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um podcast da Consciência Cristã. É uma alegria poder estar aqui com vocês e vamos falar sobre os perigos do progressismo teológico, de que forma ele tem afetado a vida comum, a vida da igreja, a vida daqueles que querem servir a Deus e querem seguir as Escrituras Sagradas. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. E para falarmos sobre isso, estamos aqui com o pastor Renato Vargens, que sempre tem estado conosco aqui no evento da Consciência Cristã. E é uma alegria, pastor Renato, ter o senhor aqui para conversarmos sobre um tema que eu acredito que tem, de fato, feito uma grande diferença aí nas igrejas evangélicas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Lázaro. Para mim é um prazer, uma alegria estar participando desse podcast organizado pela Consciência Cristã. Sempre que eu posso, eu tenho participado e a minha oração é que Deus possa usar esse momento para elucidar e ajudar as pessoas a pensarem um pouco sobre esse tema tão nevrálgico e importante. Pastor Renato, na época dos pais da igreja, ali na época também dos apóstolos, um dos maiores perigos para a igreja em termos doutrinários e que estava se inserindo de maneira muito sorrateira na igreja era o gnosticismo, né? Aquele pensamento de que aquele pensamento que era muito influenciado pela filosofia da época e que estava desconstruindo pontos centrais para a fé. Eu acredito, isso é um pensamento pessoal, né? É um pensamento meu, de que a igreja hoje tem enfrentado um desafio igualmente sorrateiro, que é o progressismo teológico, que tem desconstruído questões também importantes para a nossa fé. Como é que o senhor tem visto, né? Eu sei que o senhor tem viajado bastante, tem dado palestra em vários lugares e eu acredito que o senhor tem tido uma visão também interessante a respeito do evangelho no nosso meio. Eu não sei se você, quando usa o termo progressismo teológico, está tratando especificamente da teologia liberal que contribui efetivamente para esse tipo de pensamento, é isso? Isso, porque assim, o liberalismo daquela época ali do século passado, aquele liberalismo científico, ele se utilizava da ciência para desconstruir as verdades bíblicas. Sim. Hoje o liberalismo ele ganhou uma nova cara com o progressismo, que é o uso das ideologias e das filosofias, dos pensamentos ideológicos para a desconstrução dessas verdades. Sim. Aí seria nesse sentido. Com absoluta certeza. Na verdade, são siameses, né? Você vai perceber que a teologia liberal, ela, de certa forma, ela caminha de braços dados com essa perspectiva teológica que usa a teologia liberal para relativizar aquilo que não pode ser relativizado. Então a gente vai ver esse viés muito mais humano, descentrado ou desconcentrado efetivamente na pessoa de Deus, na glória de Deus, e focado especificamente no indivíduo, cuja filosofia é regada pelo politicamente correto, que tenta de alguma forma introjetar na cabeça da pessoa conceitos absolutamente antagônicos àquilo que as escrituras dizem. Então, de fato, nós vivemos dias realmente onde isso se faz presente. Para que as pessoas possam entender de maneira mais prática, né? Porque a gente está trabalhando uma questão aqui bem conceitual. Por exemplo, eu vi recentemente, né, algumas afirmações no âmbito da internet de que a Bíblia não tem padrão de masculinidade e ela não tem padrão de feminilidade. Na realidade, esses padrões foram criados por ou seja, é a busca por desconstruir esses padrões, afirmando que a Bíblia não tem padrão de família, não tem padrão de homem, não tem padrão de mulher. Algumas coisas aí. Primeiro que estão tentando temporizar a Bíblia, né? A Bíblia é atemporal. Ela fala ao coração dos homens, independente do primeiro, segundo, terceiro milênio ou século, seja lá o que for. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é extremamente atual. Ela vai ministrar as demandas do coração dos homens. A questão é que quando você tenta temporizar a Bíblia, você está desconstruindo a sua autoridade. E quando você desconstrói a sua autoridade, você pega emprestados conceitos do liberalismo teológico, que relativiza a própria Bíblia, como a palavra de Deus, dizendo que ela contém a palavra de Deus, e mais grave ainda, talvez, do que isso, é você colocar na cabeça das pessoas a
ideia de que ela precisa ser atualizada porque ela está tratando de uma questão do passado e não dá para a gente produzir um tipo de anacronismo. Ou seja, a nisso aplicação daí. era só para aquela época. Exatamente. Para hoje a aplicação seria outra. É mais sério e mais grave isso. Isso é muito complicado. Quando você vai olhar para a questão da masculinidade, faz-se uma leitura anacrônica com os óculos dos dias de hoje para aquilo que se vivia e se experimentava no passado. Por exemplo, né, o conceito de patriarcado, né, pater e archer. Pai e governo do pai, archer governo então do pai. Então o conceito que se tem sociológico nos dias de hoje que era uma coisa extremamente maligna, perversa, diabólica, machista, que tratava especificamente da opressão masculina sobre o feminino. Mas quando a gente olha para as escrituras do ponto de vista como ela nos mostra o que é patriarcado, que apontar para o governo não significa dizer efetivamente uma ação despótica, ditatorial ou de superioridade, porque as escrituras não tratam dessa perspectiva de superioridade, né, a gente consegue entender que os conceitos bíblicos eles são extremamente atuais e nos ajudam a construir famílias saudáveis. Só que esse progressismo aliado, né, de certa forma, aos conceitos do liberalismo teológico, até mesmo dentro da perspectiva do conceito de hermenêutica, de interpretação da Bíblia, né, você não usa o modelo, a forma histórica gramatical, né, você vai... É muito mais uma abordagem cultural. Né? Exatamente. Você contribui para um viés, né, relativista e absolutamente antagônico daquilo que as escrituras ensinam. O que eu mais tenho visto, né, analisando esses pontos, é de que a maioria das pessoas que enveredam por esse caminho, elas têm uma abordagem muito mais cultural das escrituras, é sempre aquele argumento cultural, ou seja, olha, isso aqui ele está dizendo por causa dessa questão cultural da época. E aí eles trazem esse pressuposto, e aí se você fizer se você fizer uma contagem percentual, você vai ver que as pessoas que têm essa tendência, elas são muito mais inclinadas a uma leitura cultural das escrituras do que propriamente uma leitura racional, né, uma leitura histórico-gramatical, onde elas não trazem o elemento da cultura para somar a interpretação, mas elas trazem o elemento da cultura para reinterpretar o texto. Porque, na verdade, isso se relaciona ao óculos que a pessoa usa, né? Quando eu falo óculos, eu estou falando de cosmovisão. Há um mito que tem sido defendido por alguns que é uma utopia, que é o mito da neutralidade. Né, o que é a neutralidade que eu considero um mito. Não tem como você ser neutro. Você vai ser influenciado por conceitos, por valores, por pressupostos e por cosmovisões. Então a gente vive numa sociedade onde a cosmovisão reinante, eu estou tratando especificamente do Ocidente, porque o Oriente é um outro contexto, né, traz a ideia de que tudo não tem conceitos e valores absolutos, e que as coisas elas mudam, elas progridem, está aí a questão da palavra progressismo, elas progridem, e com isso ela desconstrói conceitos aos quais se consideram arcaicos. Isso é muito perigoso, porque quando você desconstrói ideias relacionadas à cultura, você automaticamente desconstrói conceitos também doutrinários, e conceitos doutrinários, quando destruídos, têm o poder de levar a pessoa a experimentar o caos das suas vidas. É interessante isso, porque quando a gente observa, né, o que as escrituras falam a respeito de heresia, quando o apóstolo Paulo ele diz, né, juntarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, as suas próprias cobiças. Então a gente vê que esse texto ele atrela a heresia ou ao engano, né, teológico na direção de paixões, né, de desejos do coração. Então seria, portanto, a inclinação ao progressismo uma questão de idolatria? Você vai ver o seguinte, por exemplo, até a década de 70, de 1970, a ideia ateia, né, de que Deus não existe, então logo se Deus não existe, tudo é lícito, né? De certa forma, isso não logrou êxodo na sociedade a qual a gente está inserido, porque a pós-modernidade ela resgatou esse senso de sagrado, esse senso de divindade. Essa necessidade. Exatamente. Então, daí, quando se derruba esse tipo de falácia, ou ela não persiste, você cria um outro tipo de falácia religiosa, onde você fabrica um Deus segundo os seus desejos. Então, o que a gente vê hoje é uma fabricação. Você vai ver as pessoas dizendo assim, o meu Deus não é assim.
né? O meu Deus é diferente disso que os cristãos ortodoxos ou conservadores dizem. Eu tenho uma visão diferente. O meu Deus é um Deus. Então você usa da interpretação de forma equivocada, você não vai usar o método histórico gramatical, né? Você vai alegorizar as coisas, você vai socializar as coisas e vai colocar na sua mente percepções de acordo com uma cosmovisão utópica, onde o Deus a qual nós queremos é um Deus que não se conforma aos padrões da sociedade. É um Deus ao qual nós fabricamos de acordo com as nossas percepções. Ou seja, acaba sendo... as ideias contidas ali devem agradar a um Deus que não me agrida. E você vai ver, por exemplo, essa ideia das variações de Deus, né? Na Europa, o secularismo é um Deus. Né? Ele tem uma percepção divina, né? O hedonismo a qual a sociedade tem vivido aponta efetivamente para a satisfação de uma divindade, né? Então a gente olha para essa sociedade que constrói deuses que são gênios da lâmpada mágica e que se adequam às vontades das pessoas. Então elas interpretam Deus da forma com que do jeito que elas gostam de interpretar ou querem interpretar. De certa forma, muito parecido mesmo com o gnosticismo, né? Porque as pessoas fabricavam uma percepção de divindade absolutamente diferente, né? Então a gente precisa estar atento aos valores, por isso quando Paulo vai tratar lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, ele não está falando ali de roupa, de cabelo, ele está tratando ali de questões relacionadas ao cosmos, à sociedade, que faz com que a mente da gente seja transformada de tal forma que, se possível, neguemos a verdade das Escrituras. Quando eu me refiro ao perigo, né, do gnosticismo, e que eu acredito que se assemelha muito hoje, é porque me vem à mente de que o espírito do gnosticismo é aquele espírito do conhecimento profundo que poucos possuem, né? Que é aquele orgulho do cara, que hoje a gente vê, é o orgulho do cara desconstruído, né? Aquela figura do desconstruidão, aquele cara que ele é superior porque ele alcançou um padrão politicamente correto e ele se acha um cara desconstruído, né? Um cara de um acesso a uma percepção da realidade. Então ele lê a Bíblia de maneira desconstruída, ele vive uma vida de maneira desconstruída. É o que você vai ver, de certa forma, hoje nos nossos dias, né? Tem gente, por exemplo, que desconsidera a importância e a relevância do Antigo Testamento, porque, segundo eles, o entendimento e a revelação do Deus dali é tipo um demiurgo, né? Tipo um déspota, exatamente. Então você vai desconstruir, ou vai construir, ou tentar construir uma ideia de um Jesus, né, que seja conivente com o prazer, a satisfação humana. E daí, nessa perspectiva, né, unido aí sim, né, às ideologias do tempo, como marxismo cultural, como feminismo e tantas outras, contribui para a desconstrução de papéis da sociedade, produzindo e proporcionando com isso um caos. É muito interessante que isso é um problema do Ocidente. Eu tive há pouco agora na África, em Angola, e eu fui falar numa conferência de homens, né, e conversando com alguns pastores, muito preparados por sinal, eles falaram o seguinte: olha, os problemas que vocês têm no Ocidente, nós não temos. Então, assim, nós temos uma sociedade que o papel do masculino e do feminino é muito bem definido. Então, ainda que a gente tenha distorções, é claro, em virtude da queda e do pecado do homem, nós não temos essa loucura que se tornou o Ocidente. E a explicação é clara, né? Você não teve a ingerência, a influência de conceitos e de valores da sociedade perdida e relativista na vida das pessoas que vivem naquele país, né? Por exemplo, é muito interessante, eu fiz uma pergunta andando com um pastor por Luanda, eu fiz uma pergunta a ele. Eu aqui não vi praticamente pet shop. E aí ele respondeu para mim dizendo o seguinte: pastor, bicho aqui a gente come.
Eu não estou dizendo que ele não estava dizendo que eles estavam comendo cachorro, de forma gato, não é isso, de maneira nenhuma. O que eles estavam dizendo é que os animais não tinham o papel preponderante que se tinha que se tem na sociedade ocidental. Então a gente tem a masculinidade desconstruída, a feminilidade desconstruída, a inversão de machos para fêmeas e de fêmeas para machos, a desconstrução de paternidade e de maternidade. Hoje no Ocidente, principalmente no Brasil, as mães são mães de pet. Isso. Ou seja, o princípio da dignidade da vida humana, né? O animal e o ser humano têm o mesmo... Completamente, é verdade. Então a gente percebe isso, né? E quando você vai falar alguma coisa, o cara pega um versículo da Bíblia completamente solto para tentar justificar o Deus, a ideia do Deus que ele fabricou. Exatamente. E as pessoas elas não compreendem quando a gente se refere a isso. Você que está nos assistindo, talvez você diga assim, não, será que isso não é um exagero? Não é um exagero, porque essa desconstrução do masculino e do feminino afeta as nossas relações, até mesmo com... por exemplo, eu estava agora há pouco num bate-papo com o pastor Jorge Noda sobre as questões da paternidade, né? Nós hoje... teve recentemente uma discussão sobre aquela música, O Nosso General é Cristo, é uma música antiga, né? O Nosso General é Cristo. Não podemos usar o termo general porque teve a ditadura e os generais são... o debate era esse. Então, assim, conceitos do tipo assim, Deus é pai, mas por que Deus também não é mãe? Né? E isso é subproduto exatamente desse discurso, né? Por isso que eu digo, né, e fico meio como profeta e às vezes até me sinto sozinho nesse sentido, do quanto isso é perigoso, o quanto os pastores estão adormecidos, deixando que os seus jovens consumam determinados conteúdos de internet sem a devida crítica. Eu acho que alguns pastores estão adormecidos, mas outros foram vencidos. Porque, por exemplo, quando o Antônio Grandes ele tem a sacada de que o comunismo não deveria tomar conta do Ocidente se não fosse de outra forma, porque ele entendia o seguinte, não tem como foi no Oriente, de você, por mão de ferro, impor o comunismo. Então ele entendeu que conceitos que a gente chama hoje de marxismo cultural precisavam ser inseridos na sociedade para desconstruir conceitos judaicos cristãos. Então você vai perceber, da década de 60, de 1960 para cá, os valores eles foram sendo moldados, né? A desconstrução do casamento, por exemplo, eu estava em Portugal agora. Portugal, em 1968, 1% dos casais se divorciavam. Hoje, são 68%. Eu estou falando de casais da sociedade em si. Você vai ver que essa desconstrução, a família não é importante, essa desconstrução da questão do amor, o amor é aquela coisa carnal, aquela paixão frívola que se tem, a desconstrução de paternidade. Por exemplo, eu vou falar no livro Feminilidade em Crise, da chamada geração No More, que é No Mother. Essa geração é uma geração que hoje no Brasil atinge 1/3 das mulheres. 1/3 das mulheres em condições de terem filhos não querem tê-los. Porque dá trabalho, é problemático, quer curtir a vida. Enfim, então você vai percebendo que essas mudanças elas se deram de forma paulatina. O que a gente vive hoje é uma explosão, né? Então você vai perceber pastores que foram vencidos por isso, outros que não querem se aborrecer, porque você bater contra o sistema é complicado, é difícil, é cansativo, é exaustivo, né? E por fim, né, pastores inóbeis, apedeutas, né, que não conseguem discernir o branco do preto, não conseguem entender o momento e o tempo nevrálgico que a gente está vivendo. E outros, claro, que foram vencidos pela ideia do progressismo, que contribuiu para a relativização das escrituras mediante efetivamente a ação ou a intervenção da teologia liberal. Eu considero hoje o liberalismo teológico muito mais preocupante para a igreja brasileira do que o próprio neopentecostalismo. Porque o neopentecostalismo, pessoas de bom senso, elas acabam vendo que aquilo dali não faz sentido, não funciona. Principalmente após a pandemia. Exatamente. Claro, né? Agora, quando você consegue mexer em conceitos e valores, e para isso você tem a perspectiva da criação de um Deus, né? Maleável. Exatamente. Menos agressivo para uma cultura do politicamente
Exatamente, é exatamente isso. Então você vai, por exemplo, eu fiz essa semana na minha igreja a exposição de 1 Samuel capítulo 15, é quando o Senhor manda Saul exterminar Agag e os amalequitas, né? Então você vai ver, por exemplo, as pessoas dizendo hoje que aquilo dali é um absurdo, porque Deus estava produzindo ou incentivando um genocídio. Exatamente. Sem entender efetivamente o que as Escrituras dizem a respeito da pessoa de Deus, dos atributos de Deus, daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus é e, obviamente, do pecado e suas consequências. Continuando ainda nessa perspectiva de compreender a seriedade desse assunto, a gente vê, por exemplo, com reações quando no Dia dos Pais e no Dia das Mães, no Dia dos Pais não é tanto assim, mas no Dia das Mães é muito intenso a ideia do pai e da mãe de pet, né? E aí quando a gente critica essa frente cultural, né, e a gente diz assim, não existe mãe de pet. Certa vez eu quase que apanhava por ter dito isso. Por quê? Porque as pessoas não compreendem que no momento em que você afirma que você é mãe de um animal, você está, primeiro, desconstruindo a maternidade e sua complexidade e elevando a condição de complexidade humana a um ser tão simples como é um ser, como um animal. Porque um animal, as necessidades dele é o quê? Comida, água. E não somente isso está ferindo a imago Dei, né? Exatamente. Assim, o que é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, assim, essa própria desconstrução, mas não somente isso, não. Eu acho que a gente está vivendo um período de paganização, né? Eu tive no Egito e estudando a cultura, obviamente milenar, você vai perceber que nas dinastias faraônicas, independente delas, havia uma paganização dos animais e quase de deificação deles mesmos, como por exemplo, como eles tratavam os gatos. Então você vai chegar, por exemplo, nas escavações egípcias, até hoje você vai encontrar um bocado de gato embalsamado, que virou múmia, Sim. Porque eles tratavam de uma forma absolutamente diferente. Então você vai ver que esse conceito, ele também se fez e se faz presente aqui. Outro dia uma senhora me respondeu no Instagram, eu prefiro os meus cachorros, os meus cães aos meus filhos. Você vê o nível de patologia. Então você desconstrói tudo. É a consequência de um egoísmo, porque os filhos dão trabalho? Eles são reflexo da minha capacidade como educador, como pai. Né? Por que eles me dão trabalho? E os meus animais não me dão trabalho? Porque eles são reflexo do que eu sou. Né? E a complexidade e exigência que uma criança tem é muito maior do que a exigência de um animal. O animal não exige conversas filosóficas como minha filha que pergunta quem é pai de Deus? Né? Agora, uma coisa que eu digo para você que está nos assistindo, né, cuidado com essa ideia de pai e mãe de pet. Você tem pai e mãe de planta, né? Cuidado, cuidado, né? Me perguntaram, me fizeram uma pergunta se eu achava pecado um casal a casar e não querer ter filhos. A minha resposta foi objetiva e prática. Sim, ele está quebrando um dos mandamentos, uma das ordens do Senhor, que é crescer, que é multiplicar, que é gerar filhos, a sua imagem e semelhança, que é expressar a glória de Deus através da família. Enfim, sim, porque foi o que você falou, é uma sociedade egoísta, é uma sociedade preocupada consigo mesma, né? E quando nós então vamos olhar os desdobramentos disso, aí você tem ali, eu sempre tenho dificuldade de pronunciar o nome desse pensador, é o Chesterton, né? Ele era um cara muito à frente do seu tempo, né? E ele disse assim, no dia onde houver adoração de animais, haverá sacrifício humano. Sim. E é isso que nós estamos vendo, né? As pessoas dizem assim, eu prefiro um bicho do que um ser humano. Isso reverbera, por exemplo, no próprio conceito do aborto, né? Essa coisa de sacrifício moderno a Moloque, né? Sim. Então, assim, se você, por um lado, tem a idolatria a animais, aos quais são considerados, por exemplo, alguém, por um relapso, ou por algum erro, por algum equívoco, atropelar um cachorro e o matar, porque estava numa velocidade superior à permitida, ele vai viver um inferno na Terra. Mas, ao mesmo tempo, é permitido você assassinar, como o progressismo quer, crianças no ventre da mãe.
Como você já vê, por exemplo, em alguns lugares, no estado de Nova York e lá nos Estados Unidos, você pode exterminar uma criança, a palavra é essa mesmo. Ah, não use essa palavra porque ela é forte. É isso mesmo, né? Exterminar um bebê de 9 meses de idade. Então isso é crime, isso é assassinato, e a gente, como cristão, tem que se posicionar sobre isso. Só que você vai encontrar uma sociedade cristã, entre aspas, politicamente correta, né, que defende o indefensável. É interessante que quando você observa essa questão, né, por exemplo, a questão do aborto e toda essa desconstrução, você que está me assistindo, fique atento a isso. E você vai perceber o perigo que essas ideologias elas têm trazido para a igreja. Uma criança, para que possa ser justificado o assassinato de uma criança no ventre de sua mãe, a primeira coisa que você faz é tirar a dignidade humana que essa criança tem, transformando ela em outros termos, amontoado de células, né, um embrião, ou seja, você tira a humanidade, ela, não é um ser, não tem um nome, exatamente para você diminuir o impacto como esse termo assassinato tem. E para você ver o quanto isso é sério, eu vi recentemente alguns teólogos de internet, né, dizendo assim, olha, esse debate do aborto ele é muito mais profundo do que simplesmente dizer que é crime. Espera aí, como assim? É mais profundo. Ou seja, eu tenho que analisar melhor para saber se a criança tem dignidade humana ou não? Que debate é esse se o princípio da dignidade humana é um princípio que é bíblico e a gente vê lá em Gênesis, né? Esse princípio já sendo estabelecido, né? Quando é dito assim, o preço de uma vida é outra vida, né? Então, no momento em que esse discurso começa, olha, não é bem assim. Você já tem o espírito, a idolatria progressista por trás daquele coração. Sim. Não seria isso? Sim, exatamente. Você já vai ter essa perspectiva impulsionando esse tipo de fala, esse tipo de posicionamento. É isso mesmo. Como é que então nós, pastores, podemos ajudar as nossas igrejas, ajudar os nossos membros, para que a gente não venha sucumbir, né? Como o senhor falou aqui, que alguns, felizmente, já sucumbiram, né? Já largaram as armas e disseram, não vou mais esquentar a cabeça, não vou. Como é que nós podemos, então, resgatar isso como pastores e ajudar nossas igrejas, nossos membros a... Primeiro a gente precisa oferecer à igreja um óculos segundo as Escrituras, né? Não um novo óculos, porque o que o progressismo tenta oferecer à igreja é um novo óculos para que você possa ler a vida, ou ler o mundo, ou ler de modo menos agressivo. Exatamente. Mas voltar às Escrituras. Isso aponta também para que a igreja possa ter uma hermenêutica saudável, né? E esse é o problema, né? O problema, às vezes, é que muitos pastores não sabem sequer o que é hermenêutica, e outros optaram por usar uma hermenêutica absolutamente antagônica àquilo que as Escrituras dizem. Porque quando você usa um óculos de grau diferente, você vai enxergar ou não determinadas coisas. E é isso que o progressismo faz, ele é sutil, né? Ele leva as pessoas a quererem enxergar a vida de uma forma muito mais autônoma, dentro de uma perspectiva de Babel. E é isso que a gente está vendo, né? Vamos construir uma torre e a gente vai, né? Por exemplo, a Olimpíada de Paris, né? Quem viu a abertura da Olimpíada de Paris, você vê que a ideia é de você construir um mundo justo, com todas as diversidades e com todas as variáveis possíveis, porque assim todos viverão felizes. É Babel, não tem como. Não existe essa possibilidade. Então, se você... Vamos alcançar a felicidade sem Deus. Se você desconstrói essa ideia de que não é possível isso, ou fazer isso sem a presença do Criador, automaticamente você se torna uma pessoa intolerante, porque você se contrapõe aos costumes e os valores de uma sociedade absorta em malignidade. É interessante isso, porque quando a gente pensa exatamente o discurso pacifista, né? O discurso pacifista é aquele discurso que diz assim, olha, poderemos construir um mundo em paz sem precisar de armas. Mas aí quando você vê o C.S. Lewis naquele período em que ele estava ali, em que ele escreveu e ele vivenciou a realidade da guerra,
Ele diz, olha, a paz só é possível porque a guerra existiu para produzir um ambiente de segurança, porque homens ruins, homens perversos, eles existem e precisam ser parados. Né? E como é que eles são parados? Não é com flores e livros. Né? Eles são parados, de fato, com guerra. Infelizmente, essa é a realidade do mundo quebrado. Exatamente. Né? E por isso, então, uma percepção pacifista da realidade faz com que você olhe para um texto como aquele de Davi, né, que o senhor citou, e diga assim, não, peraí, Deus mandou um genocídio, peraí, como é que pode esse Deus ser do amor e fazer isso? Né? Então, como é que a gente pode ajudar então o nosso povo, né, além dessa visão, dessa cosmovisão, ajudar o nosso povo realmente a não ser esse povo tão sensível com aquilo que a verdade bíblica está nos ensinando? É deixar a Bíblia nortear a vida do sujeito. Cara, não tem como a gente olhar para as Escrituras e ver que primeiro, ela é atemporal. Segundo, ela é suprema autoridade sobre todas as outras fontes, quer confissões, quer percepções, ou quer mesmo ideologias. Né? O que tiver fora dela tem que ser rasgado e tem que ser jogado fora. Terceiro, né? Fidelidade, eu vou bater nessa tecla, fidelidade interpretativa. Né? Sim. Porque se você não tiver, você pode pegar um texto absolutamente importante das Escrituras e você dá uma interpretação diferente dele. Então, para isso a gente precisa ter um povo que quer estudar, um povo que precisa voltar à escola bíblica, e aí talvez essa seja uma questão, a gente precisa redefinir alguns parâmetros de escola bíblica. Sim. E começar a tratar de algumas perspectivas, por exemplo, relacionadas à cosmovisão. Por exemplo, nós criamos lá na igreja uma atividade com meninas de 13 a 17 anos, chamado Fé Menina. Feminina. Ele tem duplo propósito, né? Primeiro, trabalhar a questão da feminilidade, e segundo, preparar as meninas com ferramentas para que quando elas adentrem a universidade, elas consigam resistir às pressões provenientes de um mundo relativista e progressista. Então, se você não prepara, se você não trabalha com meninas, com meninos, com famílias, automaticamente você vai ter problemas. Então a igreja ela precisa dedicar tempo a treinamento, a inserir aquilo que Deus pensa. Por isso que eu acho que cosmovisão é fundamental nos dias de hoje. E eu acredito que também ter consciência dos pressupostos lançados pelo politicamente correto, né? Porque, por exemplo, por que algumas pessoas não falam de inferno? Por que o universalismo tem ganhado força, né? Porque é aquela perspectiva de que não há inferno, é agressivo o inferno. Então, não vamos falar sobre o inferno. Será que o politicamente correto não está nos fazendo estar mais preocupado em defender a Bíblia do que, de fato, expor a verdade das Escrituras, independente se aquilo parece agressivo ou não? Assim, eu não digo não somente o universalismo, mas o aniquilacionismo também, né? Porque você vê hoje, por exemplo, né, influenciado pela própria teologia adventista do sétimo dia, que é espúria, que traz a ideia de que nós não teremos isso. Só que quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver o próprio Senhor Jesus tratando dessa questão do inferno como uma realidade, pelo fato de que o pecado foi uma ofensa ao Criador. Então, se você não fala sobre o inferno, você não fala sobre ira. Né? Então, quando você sai desconstruindo. Exatamente. Né? Você falar, por exemplo, Deus se ira contra o pecador, para essa sociedade é um absurdo, afinal de contas Deus é amor, né? E Deus é amor, e aí os caras vão forçando a barra. Por exemplo, aquele texto do centurião que se aproxima de Jesus e fala, olha, meu servo, ele tá enfermo, estou parafraseando o texto, mande uma palavra para que ele fique curado, e ele ficou curado. Então você vai perceber esse pessoal o seguinte, não tem inferno, não tem ira, tem um Deus de amor. E esse Deus de amor era um Deus que se preocupou com o centurião, que tinha um caso homoafetivo com o servo e que mandou uma palavra para ele ficar curado. Então, assim, as Escrituras não falam sobre isso. Né? Então, volta ao problema da hermenêutica. Né? As pessoas estão falando aquilo que a Bíblia não fala. Mas elas usam da Bíblia para manipular a Bíblia de acordo com as suas percepções daquilo que elas acreditam. Amém. Pastor Renato, muito bom o nosso bate-papo aqui. Eu acho que eu creio que lançou luz, né, também sobre essa questão, sobre esse debate. E agradeço a Deus pela sua vida, né, e que o Senhor esteja, que nosso Deus lhe fortaleça sempre. Muito obrigado, pastor Lázaro. Obrigado aos irmãos que nos assistem e à consciência cristã também.
Amém. Você que nos acompanhou aqui, é uma alegria poder servi-los por meio da tecnologia, levar esse conteúdo para sua casa. Mas também não esqueça de curtir, de compartilhar, de enviar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esse tema. É um tema necessário, é um tema urgente, que nós possamos despertar, acordar, entender que a palavra de Deus deve ser estudada, lida, compreendida e que de fato a voz de Deus precisa ser tratada e trabalhada nessa sociedade que não quer mais ouvir a palavra de Deus falar. Então que você possa não somente curtir e compartilhar, que você não venha somente a comentar, mas que você também venha verificar se você está inscrito aqui em nosso canal. Se não, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa ficar atento a toda e qualquer postagem que nós fazemos aqui em nosso canal de YouTube. Deus abençoe a todos e até o próximo podcast.